Bem, queridos, prontos para mais um Comente Bíblia. Esse é o terceiro e último desta semana. E nós paramos falando sobre o Zacarias, o sacerdote, que se tornou pai de João, o profeta, precursor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Lucas no capítulo 1. Hoje nós vamos seguir aqui no versículo 28 de Lucas 1, o anúncio a Maria acerca de Cristo Jesus. E esse é o ano 6 antes de Cristo. Bom, se você tem Bíblia em ordem cronológica, você procure na página 1024. Ok? Vamos lá. Lucas 1:26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, e o anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com as palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Aí então o anjo disse a ela: Não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. De novo, povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Bom, vamos devagar hoje fazer várias considerações aqui nesse texto do anúncio do nascimento, da vinda do Senhor Jesus, né? Aí onde vai acontecer o que João disse no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne. Primeiro, a necessidade de Jesus, Filho de Deus, e Deus, Criador de todas as coisas, se fazer carne. Bom, todas as promessas de Deus foram feitas para o homem. Então, o diabo entrou na história e induziu o homem ao erro, ao pecado e à condenação. Condenação do pecado. Então, como foi um homem que pecou, e Paulo escreve dizendo: por causa do pecado de um, todos morreram, e por causa dos atos de justificação de outro, aqueles que creem são salvos, todos são salvos. Um por todos, todos por um, né? Bom, alguém escreveu para mim, aí eu acho que o pastor Nery Edson, ele escreveu para mim, dizendo: eu não estava no Éden, mesmo assim eu recebi essa condenação do pecado em minha carne, né? Mas eu também não estava no Calvário e recebi a justificação pela graça, né? Mediante a fé no Senhor Jesus. Vamos ao texto aqui. Lucas 1 é como se estivesse continuando a história do Zacarias, viu, gente? A diferença é o seguinte: é o mesmo anjo, é o anjo Gabriel, que se irritou com o Zacarias quando ele não creu, quando ele questionou o fato de o anjo estar dizendo que ele ia ser pai. Bom, a Maria também questionou, e ontem na igreja aqui, eu meditando com o pessoal, disse: qual é a diferença? Porque Deus não faz acepção de pessoas, os anjos também não podem fazer acepção de pessoas. Então, veja bem, a diferença é que o anjo, mesmo não sendo onisciente, ele notou incredulidade no feedback ali, depois que entregou a mensagem para o Zacarias, ele notou uma incredulidade. Maria fez um simples questionamento, Zacarias fez um questionamento, mas expressou em sua face incredulidade. E incredulidade é algo que a gente deixa expresso em nossa face, né? Esse foi o problema. Isso é uma consideração que eu faço.
Porque aqui você vê Maria questionando também, mas o anjo não a tratou dessa forma, certo? Mesmo anjo, que causou o mesmo medo, não é? Então ele chegou no 6º mês, o Gabriel foi a Galiléia. Por quê? Galiléia é o local onde morava a família da Maria, embora fosse ela da linhagem direta de Arão, certo? Diz que ela era uma virgem prometida em casamento. Ela era noiva. Promessa de casamento aqui é feita com contrato. Por isso que se quiser desistir do noivado, que a gente chama, já tinha que lavrar uma carta de divórcio. E no caso de haver um adultério, uma infidelidade, era morte por apedrejamento, né? Para as pessoas, não só para Maria, mas para aquele que tivesse adulterado com ela. E aí o anjo chega, a primeira palavra é alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Bom, aí está a questão. Para Gideão, quando ele estava escondendo o produto do trabalho dele, né? Escondendo o trigo no lagar, ele chegou e disse: o Senhor é contigo, homem valente. No momento em que Gideão estava com medo, ele não estava mostrando valentia, né? E ele estava se sentindo sozinho e sem forças para se opor a um inimigo tão forte. Aqui, quando o anjo chega e diz assim: alegre-se, agraciada, vem para nós a ideia de que Maria não estava vivendo dias felizes, não. Né? Provavelmente ela estava preocupada, quem sabe com o casamento dela, quem sabe com uma outra situação familiar, quem sabe. Ela estava precisando de alegria. Tá? Ela estava triste, com certeza. Então Maria ficou meio perturbada com essas palavras. O Senhor está com você, se alegrem pelo fato do Senhor estar contigo. E não seria o caso de perturbar-se pela palavra, mas pela presença daquele anjo, porque ele causa temor em qualquer um. Porque se alguém chega para você e diz assim: se alegre, o Senhor é contigo, alegre-se, o Senhor é contigo, bom, isso não é motivo de perturbação, né? Certo? É uma saudação. E aí o anjo diz que para ela não ter medo, porque ela foi agraciada por Deus e que ela iria ficar grávida. Bom, e aí no versículo 31 diz: o nome do filho que você vai ter se chamará Jesus, que é a tradução fiel de Josué. Joshua ou Yeshua. Mais uma vez, é a mesmíssima diferença entre você falar Saul ou Saulo. Saul, primeiro rei de Israel. Saulo, apóstolo Paulo. Saulo, Saul. Josué, Jesus. Joshua, Yeshua. Certo? Ele será chamado Filho do Altíssimo. Bom, e o Senhor, Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. O pai dele não é José? Essas expressões seu pai, está fazendo menção aqui da genealogia de Jesus. E Jesus nasceu na cidade de Davi. José também nasceu na cidade de Davi. Que cidade é essa? Belém, né? Cidade de Davi. Esse trono que está dizendo que vai ser dado a Jesus está referindo-se à promessa do Antigo Testamento, né? Uma promessa que Deus tinha feito para Davi, que ele ia ter um filho que iria reinar, um descendente que iria reinar no trono dele, e o reino não teria fim. Olha o versículo 33, onde diz: ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino não terá fim. Certo? Aqui é uma promessa que fica um pouco difícil de compreender. Algumas pessoas, na iminência do arrebatamento da igreja, elas gostam de perguntar: e vai ter outra chance, vai ter outra oportunidade? Eu gosto também de responder para essas pessoas que se lá, quando a arca de Noé, a arca, né, a caixa de madeira do Noé, o baú do Noé, quando ele se fechou, se aquela porta tivesse sido aberta mais uma vez para socorrer quem quer que fosse, eu teria esperança e eu poderia dizer para você que teria outra oportunidade para quem ficar. Porém, eu não vejo nenhuma condição de quem não for arrebatado ter outra oportunidade, não. Porque depois do arrebatamento segue-se a tribulação, né? Para quem ficou na terra, quem vai para o céu tem um tribunal de Cristo, para galardões, no caso, tem as bodas do Cordeiro. Depois virá o milênio, né? E julgamento final, e a terra fica parecida com o céu, e o céu com a terra, e assim por diante. Essa é a sequência das coisas. Mas não entra mais, não existe mais aquele tempo da graça,
salvadora. Ok? Bom, ele reinará para sempre sobre o seu povo, o povo de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ok? E a Maria vai, aqui no versículo 34, que ela questiona o fato dela ser virgem. O fato de eu ser virgem. O anjo aí explica para ela que a criança vai ser gerada pelo poder do Altíssimo, né? É aqui que é interessante. O primeiro homem foi criado a partir da terra. O Senhor teve que pegar, dar formato e depois soprar o espírito de vida. E hoje a gente é gerado no ventre da mulher. A Bíblia explica isso lá na época de Jesus, sobre nascer da água. Bom, mas se você pegar a composição do seu corpo e pegar um punhado de terra e leve para estudar, esquadrinhar, você vai entender que realmente a gente veio da terra. Pelo menos esse corpo aqui é a mesma composição do corpo do Adão, do primeiro Adão, né? Por isso é que precisa de uma diferençazinha aí, o segundo Adão. Bom, no versículo 36 diz que o anjo fala, né? Ó, Isabel, a tua parenta, já está grávida, seis meses já. Né? Aquilo que era impossível para os homens, para Deus não é. E aí Maria diz, olha, eu sou tua serva, faça-se em mim conforme a tua palavra. Veja que coisa interessante aqui. E então, seguindo o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 39. Preste bem atenção. De Nazaré até Jerusalém, são 154 quilômetros. Você põe mais 6 quilômetros aí para Belém, 160 quilômetros. Tá? E aqui em Lucas 1, verso 39, diz que naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde encontrou a casa de Zacarias. Né? Não foi para Belém, ela vai para Belém quando ela tiver com praticamente 9 meses de gravidez. Mas aqui vai visitar Isabel, uma cidade se é na região montanhosa, é ali perto de Jerusalém, os arredores, né? Versículo 40 diz: ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto seu ventre, ou bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciado ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a saudação me chegou aos ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Olha bem, o anjo Gabriel, ele repreendeu Zacarias dizendo: você vai ficar mudo porque você não creu em minha palavra que irá se cumprir ao seu tempo. Agora a Isabel está dizendo: feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que foi dito para ela, né? Ok? Aqui é o nascimento aqui é onde nasce aquela história, aquela reza, né? A Ave Maria. A Ave Maria é uma mistura, essa saudação aqui, com uma heresia, uma saudação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Essa é a parte que a Isabel fala com Maria. E a segunda parte, aí começa com heresia. Santa Maria, Mãe de Deus. Deus nunca teve mãe. Rogue por nós, pecadores. Maria não pode rogar por nós, pecadores. Existe só um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem. Também está escrito que há só um Deus. E os demônios creem nisso e estremecem, né? E um só mediador entre Deus e os homens, tá? Rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Pegam parte e excluem o resto. Por que não colocou o resto da história aqui, ó? Versículo 43. Porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a tua saudação, Maria, chegou ao meu ouvido, o bebê, o João Batista, que está aqui no ventre, agitou-se de alegria. Bom, é isto aí. Na semana que vem, nós daremos seguimento a mais comente bíblico para você, se o Senhor nos permitir.